Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 19, do verso 11 em diante. Céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Grande Criador, pedimos que o Senhor venha direcionar todas as coisas que têm que ser ditas, que o Espírito do Senhor possa colocá-las no lugar, para que possamos ter uma boa meditação. Pois aquilo que o seu profeta pregou, o Senhor sabe que eu creio. E eu estou tão seguro que é verdade. Não importa o que digam os outros, eu sei que o que o seu profeta falou não pode ser mudado. É a voz do Senhor na terra, é a boca do Senhor na terra, é o sétimo trovão na terra, o sétimo selo, aquele silêncio que o Senhor quis trabalhar e trabalhou, e os homens não conseguiram te ver, porque a sua profecia tinha que cumprir, que ninguém sabia o dia e a hora, e isto passou por alto ao mundo todo. Mesmo vendo as coisas depois de acontecidas e cumpridas, Senhor, estamos aqui para dizer obrigado, por podermos ainda estar no tempo certo, ouvindo sua palavra, crendo nela e deixando que a mesma se materialize através de cada membro do seu corpo místico nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Um verdadeiro desafio. Vou repetir aqui algumas coisas que o irmão Brana disse,
que vai serve como uma base para o que vamos falar. Vamos comentar hoje mais sobre os parágrafos, somente os parágrafos, sem interpretação, porque é melhor que a gente faz, os parágrafos que o irmão Brana diz sobre a batalha do Armagedon, que cada um interpreta de um jeito. Então o melhor que a gente faz é ficar como está escrito. Porque do jeito que está escrito não tem jeito da gente interpretar, fica como está escrito. O parágrafo 209 a 212, ele fala sobre os primeiros 4 selos e os animais. Ele diz: o cavalo branco, que significa chacina espiritual. E isso daqui foi quando o anticristo estava montado no seu cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse. Ele estava montado num cavalo branco. Então ali trazia uma chacina espiritual, porque as pessoas não podiam o identificar. E ele era branco. Aquilo mostrava pureza e era enganoso. Sempre o anticristo é assim. O anticristo, ele sabe como trabalhar. Ele sabe que Deus trabalha no branco, ele vem no branco. Ele é assim. Ele sabe que Deus vem montado num cavalo branco, ele diz também: vou. Porque nisso ele engana. E ele traz uma chacina, uma morte espiritual no tempo que ele age desta forma. Então o cavalo branco já quer dizer chacina espiritual. Sendo anticristo, foi uma matança espiritual. O cavalo vermelho, chacina com a espada pelo poder político, quando a igreja e o Estado foram unidos. Então você vê que muitos, como a igreja achou bom aquela união sob Constantino, quando a igreja casou com o Estado, ali o anticristo estava montado num cavalo vermelho e passou a matar através do poder político. Porque sempre ela tem poder atrás de toda a política, ela está ali. A mãe deles. Então, o cavalo vermelho significa chacina com a espada pelo poder político, quando a igreja e o Estado foram unidos. O cavalo negro foi quando implantou sua doutrina e suas fornicações e vendeu as orações. Parece que não está muito diferente de algumas filhinhas mais modernas que ela tem hoje, que oram, diz que não pede dinheiro, oram, mas estipulam quantias para as pessoas, para dizer que Deus vai responder às orações, mas elas precisam ajudar a igreja. Quer dizer, elas não são diferentes da mãe delas, não. Essas filhinhas mais novas que tem por aí. E aí vem montado no cavalo negro. Foi quando a igreja implantou sua doutrina e fornicações. Vendeu as orações. Quando pesaram 2 libras de trigo por 1 dinheiro. Mas a advertência de Deus foi: você quer pesar o trigo e vender? Tudo bem, mas não danifiques meu azeite e o meu vinho, que era exatamente os que tinham o Espírito Santo e eram revelados, e tinham aquela exuberância, alegria que traz a revelação, assim como o vinho natural traz uma alegria natural. A Bíblia aponta o vinho para isso, o estímulo da revelação. Você pode vender suas orações, mas não toque nos meus. 212 aqui do 4º selo, o irmão Brana diz sobre o cavalo amarelo. É separação eterna de Deus. E espiritualmente está acontecendo agora, que o cavalo amarelo é exatamente o período do 4º selo, 7ª era da igreja. Se o povo pudesse entender o cumprimento, como nós já dissemos, do 4º selo,
se dará depois que a igreja, a esposa de Cristo, for arrebatada. Aí cumprirá o quarto selo. Que o irmão Branham diz que o quarto selo é um selo predito. Ele não acontece em nosso tempo. Tem que tirar-nos da terra primeiro. Quando Deus tirar seu povo da terra, então esse cavalo amarelo, é o poder amarelo. Mas se as pessoas entendessem, hoje ele está vestido de amarelo, se você entender. Se você pegar o natural do cavalo, que é poder, o poder da igreja hoje está vestido de amarelo. Não vou clarear mais para você não, deixar você olhar na roupa para ver se é ou não. E é interessante isso, que isso está cumprindo com a Bíblia. A Bíblia diz que vem num cavalo amarelo e até a roupa dele já está mostrando que é amarelo. E você vê que desta feita ele está matando com a separação eterna, que é outra vez a chacina espiritual. É a morte espiritual. Ele está matando espiritualmente. As pessoas não estão percebendo. Olha, eles têm a doutrina da Santíssima Trindade. Eles não percebem que isto é do falso profeta, do anticristo e da besta. E eles estão até morrendo por essa doutrina, Santíssima Trindade. Os outros dão a vida por dois, pela dualidade. E eles não sabem que isso daí também é lá da mãe. A mãe tem três, a filhinha não tem nada de diferente dela para ter dois. Nós vamos ficar diferente um pouquinho da mãe, vamos ter só dois. Deixa a mãe com três. Então aí tem os dualistas, que crê num Deus poderoso e depois num filho mais pequeno, mais fraco. Isso são os dualistas que existem, mas são filhos da mesma mãe. São filhos da mesma mãe. Eu poderia dizer que os unicistas, como o irmão Branham diz, que unicistas são aqueles que batizam só em nome de Jesus e não em nome de Jesus Cristo. Hoje você pode encontrar muitos unicistas batizados em nome de Jesus Cristo. Mas no tempo do irmão Branham ele disse que era em nome de Jesus e que eles criam só em Jesus. Não é diferente também, porque eles não conseguem ver e ter a revelação de Deus para esse dia, quando Deus está manifestado na terra e o diabo também está manifestado na terra. Então tem o homem que é adorado como Deus e tem a palavra de Deus que está num homem, que esta palavra é adorada como Deus. E o próprio profeta diz que 3 homens vieram do céu, descer do céu. 3 homens desceram do céu. Só que ele diz, um era Deus. Agora não é homem de carne que desceu do céu. Você vai ver que são os ministérios que estão nesses homens. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. São 3 ministérios. Um é Deus. Deus feito carne aqui no nosso meio. E é difícil para a igreja entender, hein? Enquanto que a igreja natural, ela já tem um Deus que ela presta culto desde o ano 300. Ela anda prestando culto a esse Deus. E você tem que saber que Deus também manifestaria num homem. Quando Deus veio num homem chamado Jesus, o diabo não deixou por menos. Ele disse, eu vou vir também. Aí ele veio num homem, no ano 325, que se intitulou Papa. E ele era, naqueles dias, o falso profeta da falsa igreja. Porque Deus tem seus verdadeiros profetas. E os verdadeiros profetas são chamados de Deus também, na Bíblia. Vós sois deuses, tratando dos profetas. Porque a palavra de Deus vem aos profetas. E ele, quando tem a palavra, ele é um Deus. Quando ele termina aquele ministério, ele é um homem. Mas quando a palavra entra para aquele ministério, ele é Deus.
Amém. Nós temos isso na mensagem do Desvelar de Deus, pregado pelo irmão Brano. É importante. Mas o cavalo amarelo, a separação eterna de Deus. Esse é o quarto ponto. E ali vê você o 4 de novo. Louvado seja Deus. Amém. Olha, tem vários parágrafos que eu quero ler para vocês. Espero que dê tempo, para eu não comentar muito, e pelo menos ler os parágrafos que o irmão Brana fala sobre o Armagedon. Então, para mim, isso aqui é muito importante, e as pessoas têm a necessidade de aprender essas coisas. Está tudo no quarto selo, vou ler só o quarto selo, 163. A primeira coisa que houve no céu foi uma batalha quando Lúcifer foi lançado e veio à terra. Então foi quando lançou a perder o Éden. E desde então tem estado contaminando. Agora, se a gente não parar um pouquinho para explicar, parece que é difícil. Ele contaminou o Éden. E ele tem 6 milênios trabalhando aí nesse Éden de Satanás. É doença, é morte, é angústia, é tristeza, é traição, e é droga, é tudo. Tudo que não presta tem. Porque este é o Éden de Satanás. Mas quando você vê a palavra retornando outra vez, e um homem dizendo, peixinho, te dou a vida, nevasca, pare, haja esquilo, antes que a mão do médico toque nela, a mão do Todo-Poderoso retire esse tumor. Irmãos, quando você vê isso, você tem que saber que outra vez Deus está operando na terra através de um homem para mostrar para nós que Ele está devolvendo todo esse poder a um homem para que você creia naquele ministério e tenha aquele poder devolvido a você também. Porque aquele poder que foi dado a um homem foi que Jesus Cristo comprou no Calvário. Mas ele veio mostrar que esse poder foi dado agora, depois da 7ª era da igreja. Quando o mensageiro trouxe sua mensagem, então ele teve esse poder. Ainda não houve um homem na terra que fez isso como William Branham fez. E não era o homem Branham, era Deus no homem. Amém. Jesus disse, não é o filho que faz essas coisas, mas é o pai. Então não era o homem Branham que fazia isso, era Deus, é o pai que está fazendo, haja esquilo, e houve esquilo. Amém. Então isso está mostrando para nós que o poder é devolvido agora porque o livro que foi perdido por Adão voltou para a mão de Deus novamente, porque não podia ir para a mão de Satanás. O livro voltou para a mão de Deus e Deus ficou com esse livro na mão até que Cristo veio e se manifestou, morreu. E este livro na mão do Pai, e Cristo intercedendo por tudo que estava lá dentro, os nossos nomes estavam lá dentro, e Ele veio interceder 2 milênios fazendo esse combate, esta batalha contra o mal, e o sangue nos purificando, e o diabo nos sujando, e o sangue nos limpando, e Ele intercedendo constantemente por nós, 2000 anos. Quando chega no final desses 2000 anos, ele vem e manifesta num homem na terra, como ele manifestou há 2000 anos atrás. Ele vem num homem outra vez e começa a criar coisas, começa a ressuscitar mortos, começa a dar vida outra vez para provar para nós, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. São João 14, 12. E este que creu em Cristo foi o profeta do dia. Aquele. Lá não está escrito aqueles, como se fossem muitos homens, muitos ministérios. É aquele. E nesse século, Deus desceu do céu, anjo forte, com aquele livro que Adão perdeu. Então Deus desceu do céu com aquele livro na mão, o anjo forte, e deu para o 7º anjo, o único que podia pegar aquele livro e dar para nós. Você sabe que nem Deus podia dar para nós aquele livro, porque Deus trabalha segundo a sua palavra.
Ele diz, nos dias da voz do sétimo anjo, eu farei conhecido o mistério. Então ele não podia revelar direto para mim, direto para um pastor, para um apóstolo aqui na terra, queira esse quem fosse, ele não podia. Tinha que revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, cumprindo Amós 3:7. Amém? O Senhor Jeová não faz coisa alguma sem que primeiro tenha revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele revelou primeiro ao sétimo anjo, e o sétimo anjo com o livro na mão. É aquele livro que ninguém podia olhar para ele, que é João. Foi olhar e não dá para olhar para esse livro. Estamos perdidos. Agora aquele livro já saiu da mão do anjo forte, desceu para a mão do sétimo anjo, e agora esse livro está aqui para você comer. Tornou-se um alimento espiritual, no tempo que a chacina espiritual do quarto selo já está matando. Deus vem com alimento espiritual para o seu povo, para dar vida a quem quiser comer do livrinho que foi aberto. Amém. Olha, para mim ler tudo aqui não vai ser fácil. Mas o 163, ainda do quarto selo, diz assim: a primeira coisa que houve no céu foi uma batalha quando Lúcifer foi lançado e veio à terra. Então foi quando lançou a perder o Éden. E desde então tem estado contaminando. E daquela batalha no céu está chegando a batalha sobre a terra. E será finalizada sobre a terra no tempo do fim, na batalha chamada Armagedon. Amém. Qualquer um sabe isso. A batalha começou no céu, foram lançados. Miguel e seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. Agora, onde Miguel e seus anjos estiveram hoje outra vez, ele vai vencer o Lúcifer da religião e lançá-lo fora. Vai vencer o Lúcifer do dogma, do credo, e vai jogá-lo fora, porque Miguel e seus anjos ainda estão na terra. Diz William Branham que Miguel é Cristo, e Cristo está em mim, Cristo está em você. Aleluia! Cristo e seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. Agora, se Cristo tivesse deixado Lúcifer só para mim, eu não ia dar conta. Mas quando ele lançou Lúcifer para baixo, ele desceu, ele se fez carne. Ele veio aqui, depois ele enviou o Espírito Santo. Ele diz, vou e venho para vós. Ele foi e voltou em forma de Espírito Santo para poder entrar no seu povo. Cada irmão, cada irmã que crê nesta palavra é um anjo ungido de Miguel. Isso quer dizer um anjo ungido de Cristo. Amém, aleluia. Então ele desceu diretamente no Éden, quando aconteceu isso. Miguel e seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. E aí Lúcifer já desceu direto para o Éden. E lá no Éden ele já pegou e já perverteu a Eva. Ele perdeu no céu e ganhou na terra. Mas agora está perdendo outra vez. Nesse tempo, você tem que desmascarar a Satanás através da palavra. Porque esse mesmo Miguel e seus anjos, que é Cristo, e seus anjos administradores, eles estão aqui conosco. Com você em qualquer lugar, basta você crer. O que precisa é a pessoa crer para mover montanha. Tem que crer para isso daí. Aleluia. Vou pular mais alguns parágrafos aqui, porque eu tenho que ler mais sobre Armagedon. Armagedon é uma batalha. Depois eu vou pegar ele para mim, irmão, perguntas e respostas sobre os selos, e já me dá lá na página da batalha do Armagedon, porque é bom. Vamos falar só o que o irmão Branham falou, que o irmão Branham nunca mudou isso daqui. Eu estava tirando um estudo sobre o milênio, e vendo essas coisas, o irmão Branham nunca mudou isso. A primeira etapa ele era assim, a segunda etapa ele era assim, na terceira etapa ele cria assim. Só foi aperfeiçoando a coisa. O irmão Branham não teve que mudar. Aquilo só foi aperfeiçoando aquela crença que sempre ele teve. Ele não mudou. Só porque os assembleanos creem em parte disso, ele vai largar de crer? Não, ele sabia que era verdade. Ele disse, tem uma fatia que o católico tem e que você toma para você. Jesus é Salvador.
Você toma para você. Agora, quando eles vão adorar a imagem, você deixa para eles só. Tem uma fatia que os pentecostais deixam para nós. Aí nós vamos comer com eles lá. O que é? Eles creem que Jesus é Salvador, curador, batiza com o Espírito Santo e voltará. Nós vamos lá com eles. Agora, quando eles não creem que tem profeta, nós deixamos eles de lado. Nós temos mais fatia para comer. O povo mais forte é aquele que vai comer mais a palavra. Você tem mais o que comer, então você vai ficar mais forte para isso. Amém, amém. Aleluia. Olha, estas coisas são boas. 168, o quarto selo. Agora, a batalha começou no céu e será terminada sobre a terra na forma de Armagedon. Há uma luta nisso aqui, por um motivo, irmãos, que... As pessoas estão preocupadas que essa aqui é a última batalha. E se é a última batalha, então não pode haver Gog e Magog. Porque o irmão Branham fala aqui. E será terminado sobre a terra na forma de Armagedon. Porque essa batalha do Armagedon é onde vai terminar com tudo. Só vai ficar Satanás para o final. Aí ficará Satanás, porque Satanás vai ser preso, mas a besta, o falso profeta, tudo terminará ali. Vai terminar ali, na batalha do Armagedon. A besta, o falso profeta, o anticristo, termina tudo ali. Quando chegar em Gog e Magog, é só Satanás que é levantado, que ele é solto. Quando ele é solto, então, é porque deu a segunda ressurreição, que é depois do milênio, da segunda ressurreição. Aí ele tem as nações a favor dele outra vez. Ele tem as nações a favor. E levanta contra o povo de Deus, e aí, Gog e Magog é isso, que vem fogo do céu e destrói a todos. Eu não quero aqui te explicar o que é Gog e Magog. Se eu encontrar aqui o William Branham dizendo o que é Gog e Magog, eu vou explicar para você. Ele diz que é uma batalha. O que é Armagedon? Ele diz que é uma batalha antes do milênio. E o que é Gog e Magog? É a batalha depois do milênio. É o que o irmão Branham mostra. Eu acho que para nós que cremos num profeta é suficiente. E eu quero advertir, espera lá, eu quero advertir a esse povo que diz que crê em William Branham como profeta, eu quero te advertir. Há uma coisa, se o seu pregador diz que crê no profeta e não crê nessas coisas, larga a mão dele também. Senão você vai para o mesmo lugar que ele vai. Oh, mas o meu pregador é fino, é grosso. O que é? O meu pregador, ele é estudado, ele é formado. O Anás também era. O Caifás também era. Mas não sabia nada do Messias. Esses pregadores podem vir até dos Estados Unidos, mas não sabem nada do que Deus tem feito. Está aqui dentro da mensagem. Creia nisso daqui. Se você quer salvação, quer rápido, eu estou falando agora com o crente. O meu negócio é falar com crente. Porque Deus nunca aprova salvar incrédulo. Paulo diz que Deus aprova salvar os crentes pela loucura da pregação. E o meu negócio é crente. É falar com crente. Alguém diz assim, olha, por que você está pregando para mim? Eu já sou crente. É você mesmo que eu quero. Se você é crente, é você que eu quero. Eu estou atrás de você. Eu estou atrás de crente. Porque incrédulo quem gosta é Satanás. Mas eu estou atrás de crente. E você diz que crê no profeta, é atrás de você que eu estou. Você diz que crê que William Branham revelou a palavra, é atrás de você que eu estou agora. Estou para te dizer, tome cuidado. Você já andou, caminhou muitos anos. E agora, no final da sua jornada, você começa a escutar pregador e você não examina com a mensagem do profeta. Examina com o que o William Branham diz. Eles querem unificar a batalha Gog e Magog e Armagedon, quando o irmão Branham não unificou essa batalha. O irmão Branham pôs essa batalha em diferença de 1000 anos. Alguém diz, não, mas não tem milênio. O William Branham diz que tem. O William Branham diz que o milênio é exatamente a lua de mel. Se não tem lua de mel, porque você não é esposa, sai dela. Aleluia. Então aqui está. Você quer saber o que o William Branham diz? Pergunta 36ª A.
Perguntas e respostas sobre os selos. Por favor, explique-me como é que Satanás é atado por 1000 anos e logo solto para a batalha de Apocalipse 28. Quer dizer, a pessoa fez a pergunta aqui, mas a pergunta não é solto para a batalha de Apocalipse 28. Escuta aqui. Essa não é a batalha de Armagedon. Ele mostra aqui. A batalha de Armagedon se efetua ao final da tribulação antes do milênio. Ao final da tribulação. Agora espera lá, alguém está dizendo que já está na grande tribulação? Não, a noiva é tirada, ela é arrebatada antes. E não é questão de arrebatamento espiritual, não. Vai ser tirada da terra mesmo. A Bíblia diz que é assim. Eles pensam que é espiritual só. Não, espiritual já foi arrebatado há muito tempo. Mas eu não quero só esse arrebatamento, não. Que com esse arrebatamento espiritual, eu tenho problema todo dia, tenho dificuldade todo dia, tenho uma dor na coluna todo dia, dor de cabeça, problema para todo lado, e problema na rua, problema em casa, todo mundo tem, problema na igreja. Não, o arrebatamento vai tirar nós de todo o problema. Aleluia! Eu não quero só o espiritual, eu quero o literal. Assim como eu não quero só um milênio espiritual, que é esse descanso que eu tenho na minha alma, esse sossego que eu tenho, essa paz que eu tenho na minha alma. Eu não quero só isso, eu quero para o meu corpo também. E o profeta diz assim, o seu corpo ainda não foi redimido, mas ele ainda será. E agora quem está redimido? Ele diz, sua alma é quem está redimida. Por isso tudo que é espiritual de bom, você tem na sua alma. E o seu corpo sofre. Mas um dia, ele também receberá a redenção. E quando será essa redenção? O arrebatamento. No arrebatamento haverá um descanso para o corpo. E eu não vou deixar nenhum pedaço desse velho cair na terra, não. Depois vai deixar um pedaço desse velho. Achou um pedaço do Osmar ali. Não. A Bíblia diz que o velho vai converter. Esse corpo corruptível vai converter no incorruptível. Eu e você, nós vamos ser mudados. Amém. Aqui, meu irmão, creia nisso, pelo amor de Deus. Senão você larga de mão de mensagem. Larga de mão de falar que crê em William Branham. Larga de mão. Foi William Branham que pregou isso daqui, ó, e nunca precisou consertar. E além do mais, essa mensagem aqui, perguntas e respostas sobre os selos, é onde ele pregou com inspiração. Ele disse, se alguma vez preguei uma coisa inspirada, foram os selos. Festa das Trombetas 36. Por que você não vai crer nisso? Isso daqui é inspirado. Isso daqui não é conversinha, não. Não é anedota, não. Isso aqui é assim diz o Senhor. Quando eu leio assim, ó, essa não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon se efetua ao final da tribulação, antes do milênio. E quando for efetuar esse Armagedon, nós não vamos estar na terra mais. Porque é final de tribulação. E a noiva sai antes da tribulação. Aleluia. A pergunta 36b. Que relação tem esta batalha com a batalha de Armagedon, que é a batalha de Apocalipse 28, que é Gog e Magog, com a batalha de Armagedon, que é do capítulo 16 de Apocalipse? Que relação tem? Como é mencionado no quarto selo, nós estamos lendo? Aí o irmão Branham responde 244 perguntas e respostas sobre os selos. Nenhuma relação. William Branham está dizendo, não tem nenhuma relação batalha de Armagedon com Gog e Magog. Agora os pregadores chegam e falam para o povo, ô irmãos, Gog e Magog é a batalha, mas Armagedon é o lugar. Aí eles unificam a coisa e o povo fala amém. Ô cego, quanto tempo o povo falava para nós que era 3 pessoas, Santíssima Trindade, e nós dizíamos amém porque nós era cego. E agora cego dentro da mensagem, tendo a mensagem na mão e vendo o que o profeta diz, não tem nenhuma relação a batalha de Armagedon com Gog e Magog. Ele diz, não tem nenhuma. Como que você unifica as batalhas e sai dizendo que é pregador? E você dizer que é crente? Já estou me sentindo religioso. Ei, glória. Meu Deus.
Eu estou começando a crer nessas coisas agora. Já faz 30 e tantos anos que eu creio nisso. Parece que eu estou começando agora, já é tão gostoso. Que relação tem Gog e Magog com Armagedon? Nenhuma! E se assim diz o Senhor, não é assim diz Franca, não! É assim diz o Senhor. Uma batalha se efetua deste lado dos 1000 anos e a outra do outro lado dos 1000 anos. Ainda bem que as perguntas vêm sempre seguidas. 36ª. C. Serão juntados Gog e Magog de Apocalipse 20, verso 8, dentre a gente da nova terra. Satanás foi solto de sua prisão ao final do milênio, seguidamente juntou a toda a gente malvada, isso é no final do milênio, e trouxe a esse lugar. É ali quando Deus desceu fogo do céu e enxou fogo e enxofre e os devorou. Essas são as duas batalhas. Uma antes do milênio e outra depois do milênio. É assim diz o Senhor. Seu profeta. O povo tem uma facilidade de crer em qualquer coisa. Hoje nós estamos mais difícil, viu? Ó, na minha garganta não vai passar qualquer coisa mais não. Tem que ter prova na mensagem. Tem que estar com a Bíblia. Isso daqui é a Bíblia, você vai na Bíblia e vai no quarto selo para você ver. Isso daqui é verdade. 168 eu já li? Já. Isto. Vamos ler o 185 agora. 185. Quarto selo. Então ele os ajunta sobre seu cavalo de cores misturadas. Está unindo a coisa e está toda misturada, com credos, denominações, doutrinas, feitas pelo homem, correto? Assim é. É uma cor misturada. A cor misturada do cavalo amarelo. Morte e mundanismo. Não há nada do sangue santo da palavra. E dos 4 cantos do mundo são juntados para a guerra de Armagedon. Assim diz a Bíblia. É o William Branham falando e eu lendo. Entende? São ajuntados os 4 cantos da terra. Agora você vai ver a separação desses que são ajuntados os 4 cantos da terra, que é do cavalo amarelo, que ajuntou o branco, o vermelho e o preto e fez o amarelo. Uma cor doentia, a cor da morte. Mas você vai ver a diferença que tem quando você toma o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Estamos chegando lá. 186. Quarto selo. Agora pensando nesse cavalo de cores misturadas, amarelo, doentio e mundano, isso é algo terrível. Porém, observe que os estão ajuntando dos 4 cantos do mundo. Você vai ver que Apocalipse 19 está juntando os 4 cantos do céu. Porque os de Deus não estarão mais aqui nesse tempo. Já foram arrebatados. Então Deus está juntando eles do céu e esses daqui estão sendo ajuntados da terra através do movimento da besta. Presta atenção. Porém, observe que os estão ajuntando dos 4 cantos do mundo, os estão ajuntando agora mesmo para o desafio. O desafio será em Armagedon. Segundo a palavra de Deus, o lado oposto virá sobre seu cavalo amarelo. E o que vem de cima, vem em cima dele, tem o nome morte. Amém. É a luta, é formando a luta, que já está mostrando como ele vem. Isso daqui é porque o quarto selo, ele só cumpre quando nós formos arrebatados. Isso é que nós temos que entender. O que tem cumprido nesse tempo do quarto selo é a águia, que veio e falou para nós o que é o quarto selo. Porque a águia que diz, vem e vê. O leão no primeiro selo já disse, vem e vê. O boi, animal de carga, de sofrimento, de labor, já disse, vem e vê. Quando abriu outro selo. Mas quando chegou no nosso, foi uma águia. Na era do homem, estava Lutero, Wesley, Zwingli, Knox e outros. Mas Lutero estava ali para dizer, vem e vê. Era a era da astúcia, o rosto de homem,
que estava mostrando isso. Amém. Vamos ver se nós avançamos mais um pouquinho aqui, senão não dá tempo. Agora 189. Então os vemos unindo-se. Presta atenção, irmãos, que eles estão unindo desde já. A união das igrejas está tudo formando para isso, porque isso daí vai terminar em Armagedon. Essa união das igrejas. Estão unindo agora, porque o quarto selo é um selo predito e ele vai cumprir quando a noiva for raptada. Então, esse povo vai para a batalha do Armagedon. Enquanto isso, a noiva for raptada. Nós estamos aguardando agora é a ressurreição e arrebatamento. É isso. E vem sobre um cavalo de cores misturadas, cores derivadas do cavalo branco, vermelho e negro, os quais são os três poderes, o político, religioso e ambos dominados pelo poder demoníaco, o qual é o anticristo. Ao misturar tudo isso, obtemos uma cor amarelada doentia, correto? 190, quarto selo. Agora, ele vem sobre esse cavalo amarelo doentio, e vem a batalha de Armagedon, juntando seus súditos de todas as nações. Irmãos, é uma vergonha. Mas eles dizem que isso daqui já está cumprindo agora, que estão ajuntando contra o que eles estão pregando. Mas que coisa! Isso daqui só vai cumprir quando a igreja for raptada. Quando for raptada, irmão Brando ensina isso claro nesse quarto selo. E eles não percebem isso. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora 192. Agora, vendo Apocalipse capítulo 19. Ele não somente está se preparando, mas Cristo também está preparando para encontrá-lo. Cristo não tem medo dele. Mais uma vez um desafio. No céu, Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e seus anjos. Eles jogaram eles para a terra e eles vieram para o Éden, perverter o Éden, está pervertendo o mundo hoje através de religião, credos e dogmas, tradições que eles estão tendo, são doutrinas que eles já vêm carregando isso lá de trás, mas o que o William Branham trouxe para nós não é doutrina lá de trás, daqui é Bíblia. Eles chegam a chamar isso de tradições. Eles chegam a chamar isso de tradições. E foi o William Branham que pregou. Eles vão ter que tratar com o William Branham lá no final. Como eles não vão no arrebatamento, eles só vão encontrar no dia do juízo, então depois do milênio eles vão ver. Eles vão ter que encontrar com o William Branham, e lá no grande televisor de Deus deve passar para eles. Você lembra quando você pregou? Que o que o William Branham pregou, ele estava respeitando denominações, como se ele fosse um comprometedor, e estava comprometido com denominações, e que ele respondeu perguntas e respostas sobre os selos, pelo sentimento do povo que estava ali por perto, mas naquele dia não vai ser fácil. E a pessoa pregou isso, e você encontrou eu falando isso daí? Eu sempre preguei o que era. Já pensou bem naquele dia do julgamento? Não vai ser fácil. Mas presta atenção, será uma batalha dura em Apocalipse 19. Irmãos, para cumprir Apocalipse 19, tem que dar ressurreição, arrebatamento, grande tribulação, e aí que vai cumprir Apocalipse 19 e também Apocalipse 16, da batalha do Armagedon. Ali que vai cumprir. Depois que a igreja for raptada e o povo tiver passado pela tribulação. Aí que vem a batalha do Armagedon antes do milênio. Amém. Então, vamos prosseguir. 192, quarto selo. Em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está... Olha, isso é bonito. Você vê que o cavaleiro amarelo, ele está... do cavalo amarelo, ele está juntando os seus dos quatro cantos da terra. Mas, diz o William Branham, Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos quatro ângulos da terra, porque haverá um remanescente pequeno. Então, o que está fazendo? Os está juntando dos quatro cantos do céu. Agora, o remanescente pequeno que terá aqui nesse tempo, quando
Apocalipse 19 está cumprindo, simplesmente a virgem Messe que está na terra. Isso é um remanescente pequeno que está na terra. Mas aqui, ele está juntando os seus dos quatro cantos do céu. Apocalipse 19. Aí o irmão Brana prossegue aqui. Deixa eu ver mais o que vai enquadrar para nós terminarmos aqui. 193. Ele diz: ele os está juntando dos quatro ângulos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Isso é Apocalipse 19. Agora, muitos dizem que Apocalipse 19 cumpriu quando o irmão Brana está na terra. Meu Deus, o irmão Brana está dizendo que isso daqui é depois da grande tribulação. Para falar que cumpriu do tempo do irmão Brana, você tem que dizer que antes do irmão Brana já deu a grande tribulação. Como é que pode crer em umas coisas dessas? E o povo ainda diz amém. O povo vai ser julgado. Não pensa que o seu amém errado Deus não vai cobrar não, viu? Que amém quer dizer assim seja, você está confirmando. Se o pregador falou a coisa não está certa, você tem dúvida, ele fala amém e você não fala. Mas se ele falou e é verdade, você não confirma com amém também, você vai pagar por isso. Porque você tem que estar, você é um anjo que está ao lado de Miguel hoje, lutando contra sistemas denominacionais. Você é um desses anjos, está ao lado de Miguel. O que Miguel diz, que é Cristo diz. Você diz, o que o profeta diz, é o que eu tenho que dizer, o que você tem que dizer. Mais nada. Amém? Agora ele também tem um nome, porém não é morte, mas é a palavra de Deus. Vida. Amém. Amém? Irmão Brana não explicou muito sobre isso. É fácil para você entender porque ele não explicou. Esse tem um nome. Qual é que é o nome dele? Morte. É o cavalo amarelo. Ele tem o nome Morte. Ele tem uma chacina espiritual agora, está matando espiritualmente, mas ele vai voltar a matar depois que a igreja, o corpo de Cristo, for arrebatado. Vai voltar a matar outra vez. Mas esse que vem em Apocalipse 19, ele tem um nome, não é morte, mas a palavra de Deus. Vida. Amém? O tem escrito em sua coxa, o verbo de Deus. Essa é a única forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna, como fica entendido na palavra grega zoe. Agora, simplesmente mais uma batidinha. Jesus Cristo, o que ele era? A palavra de Deus. Era ou não era? Jesus Cristo, a palavra de Deus. Jesus Cristo, o que era? O verbo. O que é esse aqui também? O verbo. E só existe um verbo, que é a palavra que é Deus. E a palavra se fez carne. Agora a palavra se fez carne no Oriente e a palavra se fez carne no Ocidente. E agora esta palavra, que é o verbo, está descendo em Apocalipse 19. E com um novo nome que ninguém conhece. Então não é Jesus. Se é com um novo nome que ninguém conhece, porque Jesus Cristo, ou Yeshua, que é o nome hebraico, mas todo mundo conhece. Mas ele vem com um novo nome. E como ele chamou Jesus no Oriente, quando ele se encarnou no Ocidente, em Lucas 17, 26 a 30, cumprindo o ministério do Filho do Homem, lá atrás, lá atrás era o Filho do Homem, Jesus Cristo. A palavra, mas chamou Jesus Cristo. Aqui, outra vez, é a palavra que veio, que manifestou em carne. Mas como que ela chamou? A palavra encarnada do nosso tempo, como chamou? William Branham, com a palavra encarnada do dia. Gente, se você vê, mas o nome dele é o verbo de Deus. O verbo é a palavra. É a palavra de Deus. Mas palavra não é nome. Jesus era a palavra. O nome é Jesus. O ministério do entardecer também é a palavra. Malaquias 4 é a palavra. Apocalipse 10, 7 é a palavra. Amém? Mas e o nome desta palavra?
Não adianta ficar lutando. A coisa é tão simples, porque eles pensam que seria uma coisa do fim do mundo que só daria a ser conhecido daí no arrebatamento, depois do arrebatamento. Não, é porque Jesus veio em carne lá atrás e eles não creram nele, e agora Jesus veio em carne em William Branham e eles não creram nele outra vez. É outra vez. Aí Jesus pode dizer, eu vim 2 vezes na terra. Eu vim na terra e vocês não creram em mim, os judeus me crucificaram, juntaram com os romanos e me crucificaram, e agora eu vim na terra outra vez no entardecer e ajuntou todo mundo e me crucifica de novo, os gentios também me crucificam. Outra vez, aí o irmão Branham diz que Cristo foi crucificado quando os selos foram abertos, em 1963. O irmão Branham diz na mensagem, eu acuso esta geração. Acusando a geração por ter crucificado a Cristo outra vez. Agora, Cristo estava onde? Miguel está onde? É fácil falar assim, Miguel está no céu. Não, Miguel está onde? Agora, ele está nessa batalha, travando uma batalha. Se há uma batalha espiritual, uma morte, uma chacina espiritual, alguém matando espiritualmente, é porque tem anjos da morte matando espiritualmente. E do lado de Deus, também tem anjos de Deus combatendo essa morte espiritual. E Cristo está aqui, que é o Miguel. Miguel está aqui combatendo, juntamente com os anjos de Deus. Ele está combatendo os anjos do mal. E ele venceu no céu, e lá no Éden, o Satanás venceu, Lúcifer venceu, e veio vencendo durante todo esse período de anos. Mas agora, quando Deus veio encarnado outra vez, Satanás já começou a ver que a coisa é diferente. Satanás começou a perceber, quando ele veio lá atrás, 2000 anos atrás, ele não falava haja, não. Ele não falava isso. Ele ressuscitava, mas não falava haja. E esse daqui agora veio falando haja. Está parecendo o tempo quando eles me jogaram lá de cima. Lúcifer deve pensar assim. Está aparecendo o tempo. E este aí é a hora que os de Deus têm que retornar. Nós não somos daqui. Irmãos, se naquele dia Lúcifer desceu e com as coisas do mal trouxe uma geração na terra, através da desobediência de Adão e Eva, e veio aquela geração má na terra, de gente desobediente, Deus tinha que tomar uma linhagem da obediência. E eles vieram desobedecendo até Cristo. E Cristo agora trouxe a linhagem outra vez original do Adão que estava de pé antes da queda. Jesus está mostrando, eu sou aquele segundo Adão. O primeiro caiu, mas eu sou agora aquele que não cai. Onde que você vê Cristo caindo? Amém. Bom, o meu tempo já está vencido. Os meus minutos também não estão tendo jeito, e eu tenho muita coisa aqui ainda. Estou no 196. 196. Quarto selo. Aqui vemos a vida e a morte chegando a seu último encontro. O cavalo branco da vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. Quando você lê isso daqui, você não pensa, aqui nós estamos à luta apenas. Mas o verdadeiro desafio é em Armagedon. Nós não estamos aqui nós estamos vencendo o espiritual. O que o diabo está fazendo, matando o espiritual, hoje, porque é morte, o nome dele é morte, e é morte espiritual hoje, mas nós estamos vencendo ele hoje. Amém. Aleluia. Mas parágrafo tão gostoso aqui, 205 e 206, do quarto selo. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida. Agora, escuta aqui, ó. Vindicado por seus santos ressuscitados que vêm com ele. Gente do céu, isso daqui é a descida. É a descida no capítulo 19 de Apocalipse. É quando nós estamos descendo, os santos ressuscitados foram ressuscitados e subiram no rapto, e aí passou tribulação aqui na terra, aí vem a batalha do Armagedon, e esses santos ressuscitados que subiram no rapto está descendo com ele, em Apocalipse 19, ele diz aqui, ó, vindicado
por seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como vai se desenrolar a batalha? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Aquele que crê em mim, o ressuscitarei no último dia e lhe darei vida eterna. Isso nos prometeu as Escrituras. 206, quarto selo. Agora, aqui vem Satanás pelos quatro cantos da terra, com os protestantes, os católicos e todos indo para a batalha de Armagedon. Isso daqui não é agora. Ele está juntando, depois da união das igrejas, para ir para a batalha do Armagedon, que é depois da tribulação, diz William Branham. Depois da tribulação, aí começa, você vai ver, tem a batalha do Armagedon, e aí vai começar o milênio. Bem, e por aqui vem Jesus do céu, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Amém. Eu sempre tenho dito, se Deus enviou alguém, Ele sustentará o que o tal disser. Se você é o embaixador celestial, todo o céu o sustentará. E o céu consiste da palavra. Não de dogmas de credo, mas da palavra. Não de doutrinas e tradições dos homens, mas da palavra. Eu posso estar certo que todo o céu está a nosso favor. Porque eu estou a favor da palavra. Isso daqui é assim diz o Senhor. 208. Então ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é a verdade. Satanás sabe que o abismo espera. A morte vem sobre o cavalo amarelo e sobre os credos e denominações. Ele os guiou a uma separação eterna de Deus. Cristo guiou sua igreja à glória na ressurreição. Amém. Vejamos isso daqui. Então, se Cristo guiou a igreja na glória e na ressurreição, é isso que você tem que ver. O que está faltando agora é ressurreição para que a igreja seja raptada. Ir para a glória. Aí tem 3 anos e meio de tribulação aqui. No final dos 3 anos e meio, aí vem a batalha do Armagedon. Terminou os 3 anos e meio, vem a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, então, é o ajuntamento de todo esse povo, todas as religiões, combatendo a palavra. E Cristo vem do céu, descendo com os santos ressuscitados. Amém. Agora, espera lá. Você sabe que nós estamos aguardando a ressurreição, estamos aguardando que todo mundo ressuscite, inclusive irmão Branham vai ressuscitar nessa primeira ressurreição. Todos nós estamos aguardando. Ele vai levantar nessa primeira ressurreição, não para pregar mais, mas para ser raptado. Nessa primeira ressurreição é o que estamos aguardando. Amém. Eu creio que devo parar por aqui. E mais alguma coisa, de vez em quando Deus vai dando luz para nós. Isso daqui, para mim, é o suficiente para a hora que eu estou vivendo. É um desafio. Isso aqui é o tempo do verdadeiro desafio. Você se põe ao lado da palavra, e esta palavra está com você, você vai ao rapto. Ressurreição e rapto. Depois do rapto, que é o arrebatamento, aí vem a tribulação para o povo na terra, e nós, com 3 anos e meio, sempre aprendemos isso com o irmão Branham, estaremos na festa das bodas do Cordeiro. Festa. E depois dos 3 anos e meio, William Branham chamou milênio de lua de mel. Aí desce para o milênio na lua de mel. Amém? Eu quero deixar em outros cultos, quem sabe amanhã, mais coisas sobre o milênio. Vou ver se dá tempo de eu tirar mais alguma coisa ali e apresentar para vocês o que é muito importante, estas verdades. Agora, não venda a sua salvação por nada. Creia nisso daqui, abrace a mensagem do William Branham do jeito que ele pregou. Se o William Branham diz que o 4º selo é um selo predito e que ele vai cumprir na tribulação, então você não pode dizer que ele está cumprindo tudo agora. É só o lado espiritual que está cumprindo aqui. Mas depois vai cumprir na tribulação. E aí é que vai ter esse período terrível, no final da tribulação, da batalha do Armagedon. E nós desceremos em Apocalipse 19 com Cristo, que é a palavra, o Verbo. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem falado. Sua palavra é verdade, essa mensagem que leio é verdade. Nós sabemos que não precisa interpretar nada, é como o seu profeta disse. Obrigado por esta verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
está me chamando, eu vou. Resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar, desta água viva quem beber jamais perecerá. Seguirei a Cristo sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração, ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou.